Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, quero só fazer uma ressalva com relação ao último vídeo que eu postei semana passada, com a história do Diego. Ele fez um comentário no vídeo dele, dizendo que ele tá muito bem, tá feliz fora da igreja e que mesmo que a igreja aceitasse o casamento no templo entre pessoas do mesmo sexo, ele não teria ficado lá não, tá? Então eu interpretei erroneamente a maneira como ele se expressou e queria fazer essa ressalva, tá bom? Tá bom. E desculpa, viu, por eu não ter postado aquele vídeo no domingo passado, mas eu fiquei sem internet. Então assim que deu eu postei, tá? Espero que não haja interrupção de novo, viu? A história da nossa brasileirinha de hoje chama muita atenção para um grande tabu de pais que realmente acreditam que o melhor lugar para criar os filhos é na igreja. Presta bem atenção, tá? Ela fala o seguinte: Boa tarde, Vânia. Agradeço profundamente o seu trabalho. Estou há 2 dias escutando literalmente todos os seus vídeos e sinto que aos poucos meu cérebro vai sendo desprogramado. Tive a infelicidade e o desprazer de nascer parte da igreja. Quando criança, eu chorava muito todas as vezes que saía com meus pais, porque eu adorava Barbie, mas não podia usar a maioria das roupas dela por causa das leis idiotas do recato. O maior sonho da minha vida era conseguir usar uma regatinha rosa da Barbie como as outras crianças da minha idade. Quando fiz 9 anos, não me lembro como, eu consegui ganhar uma regata preta bem sem graça de um parente e decidi ir para a escola com ela escondida por baixo da blusa do uniforme. Quando meu pai percebeu no elevador que eu estava com uma blusa regata, eu levei alguns chutes muito doloridos. Todos os anos tinha o festival da primária e na minha época era quase sempre um teatro. Eu sempre pedia para ser a personagem principal. Qual criança não queria o papel da princesa? Mas sempre ouvia os líderes ou algumas outras crianças falando coisas do tipo: mas a princesa é branca dos olhos claros, você não parece ela. Um ano depois, eu comecei a ter crises fortes de paralisia do sono. Eu acordava na minha cama, não conseguia falar e nem me mexer. Sentia uma sensação horrível e ouvia uma voz rindo. Isso é um fenômeno explicado pela ciência, paralisia do sono. Mas eu acreditei profundamente que era Satanás tendo poder sobre mim porque eu era uma pessoa ruim que queria usar regatas, não gostava da igreja, não era digno o suficiente para ter a proteção. Comecei a fazer acordos com Deus. Se eu ler 10 páginas do livro de Mórmon antes de dormir, você me protege? Tenta imaginar, né? E assim fui me convertendo e fazendo praticamente tudo exigido pela igreja. Na adolescência, você vive em um sistema de rivalidade feminina e sente que precisa provar o seu valor o tempo todo para ser digna de um dos alecrins dourados, que seria alguns dos poucos rapazes bonitos ou meramente interessantes dentro do círculo mórmon. Rapazes esses que muitas vezes já tinham quebrado a lei da castidade e a palavra de sabedoria, entre várias outras coisas. Mas, coitados, né? São homens, coitados. Para o homem, a tentação é muito forte mesmo, né? Ela tá ironizando aqui, tá? Então você se esforçava ao máximo para ser notada ou validada por um cara extremamente tóxico que se sentia e que já tinha quebrado todas as leis, enquanto você era uma babaca que só vivia os mandamentos da igreja e não conhecia absolutamente nada. Eu era uma menina que nunca tinha beijado alguém, nunca tinha feito absolutamente nada e cantava mentalmente
hinos até na parte de sexo da aula de biologia. Mas já fui chamada de vadia por ter postado uma foto de rosto onde dava para ver que eu estava de maiô. Já fui chamada de vaca por estar conversando com um rapaz que puxou o assunto comigo do nada, do lado de fora da capela, depois da reunião ter terminado. Os mormons se cumprimentam dando apertos de mãos. Tinha um cara em específico que gostava de me cumprimentar dando aqueles beijos falsos no rosto, sabe? Tipo bochecha com bochecha, assim, né? Pois cumprimentei ele assim e depois recebi aquele olhar de reprovação. Nossa, você cumprimentou ele daquela forma tão vulgar, com um beijinho. Ai, meu Deus. Paguei caro na minha formatura do 9º ano e estava muito ansiosa para dançar com os meus preciosos amigos da escola, mesmo em um vestido horroroso de manga e que ia até o pé. A formatura começou com os discursos, as fotos, a entrega dos diplomas. Deu 23h30, começou finalmente a festa e fui dançar com os colegas. 10 minutos depois, minha mãe falou: "Pro carro agora, vai dar o dia do Senhor." E assim, mais um momento da minha vida foi roubado, arrancado de mim. Em um dado momento, a banda que eu mais amava anunciou um show no Brasil. Adivinha a data? Domingo. Mesmo com todos os insultos e fofocas com o meu nome, a verdade é que eu nunca tinha quebrado nenhum mandamento da igreja até então. Resolvi ir. Foi um tormento. Assim que eu saí de casa, senti que eu não tinha mais a proteção divina, que muitos espíritos ruins estavam me cercando, atraídos pela pessoa má que eu era. Parecia que eu estava valorizando mais um show do que alguém que tinha dado a vida por mim, que a minha salvação valia um show. Me senti péssima. A cada passo que eu dava na rua, sentia que alguém ia me assaltar ou estuprar. Ficava pensando qual seria a consequência, se eu iria descobrir um câncer no dia seguinte, se alguém iria morrer, se eu iria morrer. Dentro do carro, qualquer buzina, o meu coração já ia na boca, sentindo que o carro ia bater por causa da minha atitude. Foi o começo de uma doença horrível chamada transtorno de ansiedade generalizada, TAG, da qual sofro até hoje. Tomo remédio e tenho gastos de mais de R$2.000 por mês para conseguir fazer as 3 terapias por semana que eu preciso e mais outros tratamentos. Essa é a parte 1 da história. Não quero que fique muito longa, então depois escrevo a parte 2, que é ainda pior. Também gostaria de dizer que já fui num serão com um cara que era da presidência diária e basicamente ele ficou 1 hora convocando os ali presentes a irem nas manifestações pró-Bolsonaro que aconteceriam na Paulista algum tempo depois, falando que é nossa obrigação como membros da igreja estarmos envolvidos no bem do país. É isso, minha amiga. Espero que exista um verdadeiro Deus que me ame e que te ame também, que te ame muito pelo seu incrível trabalho de libertação, para que outras pessoas não tenham uma vida como a que eu tive. Pode colocar o meu nome fictício de Iris. Beijos. Beijos, Iris, querida. Obrigada, viu, pela confiança, pelo carinho e por ter mandado aqui o teu depoimento, que esclarece pra gente um tabu muito, muito grande, como eu comentei no início deste vídeo, né? Eu compreendo que você, como pai ou mãe, você quer o bem para os teus filhos. Mas, apesar de você querer o melhor para eles, você não está, como é que fala, imune de cair nas armadilhas da religião.
Então precisa tomar muito cuidado. O exemplo dela aqui é clássico. Eu me identifiquei muito com a história dela porque eu levava a religião tão a sério quanto ela levava. É claro que você, como pai ou mãe, precisa prestar atenção e desenvolver uma postura de maleabilidade com o teu filho na maneira como ele vai viver a religião, entende? Para não acabar acontecendo o que aconteceu com ela aqui. Ela fala no começo que aos poucos o cérebro dela está sendo desprogramado. Eu não posso falar por todas as religiões, obviamente, mas eu conheço a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, muito bem. E eu sei que trata-se de uma seita de controle mental, e aqui está uma história que relata os perigos desse tipo de seita. Olha o que aconteceu com ela. Ela, como criança, ela queria usar roupas como a Barbie. Ai, mas não pode, tem que ser recatada desde criança, uma camiseta regata, não pode, tem que ser recatada. Então ela não podia usar. Ela disse que de alguma forma um dia ganhou uma blusinha regata preta de um parente e ela decidiu usar, mas olha só, ela não podia confiar nos pais, porque ela sabia que os pais não iam aprovar. Ela tinha, eu não sei que idade ela tinha aqui, mas enfim, ela colocou a blusa regata por baixo da blusa de uniforme da escola. Quando o pai dela viu que ela estava usando aquela blusa no elevador, ela fala o seguinte: eu levei alguns chutes muito doloridos. Ela dá um outro exemplo aqui de quando ela se formou no 9º ano, ela foi para a formatura toda empolgada, toda animada, tinha pago caro, né, para participar da formatura. Teve que usar um vestido que ela não gostou, ela diz aqui que era de manga comprida e que ia até o pé. E aí ela fala o seguinte, que depois da entrega de diplomas e discursos e tudo, deu 11h30 da noite e agora então começou a festa e o baile, né? Ela diz que 10 minutos depois, ela fala o seguinte: 10 minutos depois, minha mãe falou: pro carro agora vai dar o dia do Senhor. Ela dá estes dois exemplos aqui de como os pais dela criaram ela dentro da igreja. Se você prestar atenção, o Deus do mormonismo, ele é assim. Essa atitude intransigente e não negociável dos pais estão refletindo a personalidade do Deus do mormonismo, que também é um Deus intransigente, ditador, autoritário. E você acredita que está fazendo o melhor para o teu filho, no caso aqui para tua filha. Não, ela vai seguir os padrões desde pequenininha, tá, Eu entendo essa mentalidade porque eu tinha essa mentalidade. E eu era intransigente com meus filhos. Porque o Deus ao qual eu servia, adorava e no qual eu acreditava, que era o Deus Mormon, o Pai Celestial, ele é assim. Ele tem o ego extremamente frágil. Qualquer coisinha você vai aborrecer. Poxa, vai num show no domingo, no show de uma banda no domingo, ou vai dançar e agora já passou da meia-noite, já é domingo. Ih, Pai Celestial já vai ficar, já não vai gostar. Você vai ferir o ego dele. Então agora ele vai te castigar. Se você prestar atenção, isso é um relacionamento abusivo. Se você cria teus filhos assim, você tá endossando o relacionamento do teu filho com um Deus abusivo. Por quê? Olha o que ela fala aqui. Ela diz que ela começou a sofrer de paralisia do sono, que é um fenômeno exatamente como ela descreve aqui, né? Você não consegue falar nem se mexer, tem uma sensação ruim. E no caso aqui ela ouviu uma voz rindo. A minha mãe tinha problema de paralisia do sono também. E a minha mãe também, como essa querida da história, Iris, né? Ela também acreditava que era Satanás que estava se apoderando dela.
Bom, então ela fez ou ela fez alguma coisa errada, alguma coisa ela tá fazendo de errado para dar a brecha para Satanás entrar. Então ela fala assim: eu acreditei profundamente que era Satanás tendo poder sobre mim, porque eu era uma pessoa ruim que queria usar regatas, não gostava da igreja e, portanto, não era digna o suficiente para ter a proteção. Comecei a fazer acordos com Deus. Tenta imaginar uma criança fazendo uma oração e falando o seguinte: se eu ler 10 páginas do livro de Mórmon antes de dormir, você me protege? Que judiação. Entende? Ela foi criada para sentir medo. A história dela inteira se resume a uma palavra: medo. E é interessante você notar que ela fala aqui que quando ela começou a negociar com Deus, porque ela tinha medo da paralisia do sono, acreditando que era Satanás, ela negociou com Deus o seguinte, para ela ler 10 páginas do livro de Mórmon antes de dormir. Por que será que ela, como criança, não falou a Bíblia? Por que ela não falou, se eu ler 10 páginas da Bíblia antes de dormir, você me protege? Sabe por quê? Porque desde criança ela aprende na primária que o livro de Mórmon é a pedra fundamental da religião, que é a única verdadeira sobre a face da terra. A Bíblia tem erros, a Bíblia tem contradições, tem erros de tradução, tudo bem, mas o livro de Mórmon não, ele é o mais correto da face da terra. Tá vendo? Então você confia mais no livro de Mórmon do que na Bíblia. A única igreja que se diz cristã e adota o livro de Mórmon como livro de escrituras é a igreja Mórmon. Interessante, né? A ênfase não ter sido a Bíblia, mas o livro de Mórmon. Porque ela é ensinada assim desde a primária. E em casa também. Agora, olha só. Isso aqui tudo vai causando problemas de saúde mental que você não se dá conta. Olha o que ela fala aqui com relação à adolescência. Na adolescência, você vive em um sistema de rivalidade feminina e sente que precisa provar o seu valor o tempo todo para ser digna de um dos alecrins dourados, que seria alguns dos poucos rapazes bonitos ou meramente interessantes dentro do círculo mórmon. Então, você se esforçava ao máximo para ser notada ou validada por um cara provavelmente extremamente tóxico. Porque o que acontece é o seguinte, se você prestar atenção, na igreja mórmon existem as caixinhas. Tem a caixinha ali das crianças que são reverentes, que são todas fofinhas, comportadinhas. Tem a caixinha ali dos homens, dos pais de família, dos portadores do sacerdócio. Tem a caixinha dos que tem chamados de liderança, com prestígio, status. Tem a caixinha das mulheres virtuosas, que estão criando os filhos na igreja. Enfim, que guardam a lei da castidade se são solteiras. Tem a caixinha dos ex-missionários. E todas essas caixinhas têm uma coisa em comum: a aparência do bem. E você é ensinado como membro da igreja que essas pessoas são confiáveis. Bom, eu vou tirar a caixinha aqui das crianças dessa minha metáfora, porque não se aplica, né? Mas todas essas caixinhas dos adultos, você aprende na igreja que você pode confiar, que aquelas pessoas têm padrões superiores aos padrões do mundo. Então, puxa, um ex-missionário, claro que você tem que se casar com um ex-missionário. Aquele ali tem 25 anos de idade, mas nunca fez missão, tá? Ele se formou, fez faculdade, ele tem uma profissão, ele é um engenheiro, sei lá. Mas ele não fez missão. Aquele outro rapaz, em contrapartida, ele não tem uma profissão, ele não fez faculdade, mas ele fez missão. Você deveria se casar com ele. Ele é mais interessante. Por quê? Porque atende aos interesses da igreja. Entre casar com um ex-missionário e que abriu mão de uma carreira para fazer missão e ser um capacho da igreja, e casar com alguém que falou, eu não vou fazer missão coisa nenhuma, eu vou fazer minha faculdade,
É claro que a igreja vai ganhar mais se a moça se casar com um ex-missionário. Tá. Então, é exatamente assim, acontece essa rivalidade feminina mesmo. Então você como moça, você tá sempre se comparando às outras, né? De repente você vê uma moça assim bem bonita, bem linda e tal, mas ela não se veste nos padrões. Aí você pensa assim, ela pode até ser mais bonita do que eu, mas eu sou uma moça virtuosa, né? Uso meus padrões, tudo assim, né? Sou especial, como ela, que se esforçava tanto. Meu Deus. Pai, mãe, presta atenção. Se realmente o melhor lugar para você criar teus filhos é na igreja. Olha o que causou na vida dela aqui. Aí ela quer ir no show para ver a banda que ela mais amava no domingo. Ela disse que decidiu ir, mas foi um tormento. Olha o que ela fala aqui. Assim que eu saí de casa, senti que eu não tinha mais a proteção divina e que muitos espíritos ruins estavam me cercando, atraídos pela pessoa má que eu era. Por que ela era má? Por que ela se sentia má? Porque ela não gostava de usar aquelas roupas, ela deixa, né, bem claro aqui que ela não gostava de usar aquelas roupas dos padrões mormons. Ela foi para um show, um show de uma banda num domingo, tá quebrando o dia do Senhor. Isso já fazia ela se sentir mal, se sentir uma pessoa má. Me senti péssima. A cada passo que eu dava na rua, sentia que alguém ia me assaltar ou estuprar. Ficava pensando qual seria a consequência, se eu iria descobrir um câncer no dia seguinte, se alguém iria morrer, se eu iria morrer. Dentro do carro, qualquer buzina, o meu coração já ia na boca, sentindo que o carro ia bater por causa da minha atitude. Seitas de controle mental trabalham com medo. Elas criam para você uma utopia que atende aos interesses dela e cria um imã para você ficar sempre preso lá. Olha, o dia do Senhor, né? Claro que eles não querem que você faça nada no dia do Senhor. Por quê? Para você trabalhar para eles. É simples assim. Se você se der conta de que você não vai estar ofendendo a Deus, se você de vez em quando decidir ir num show de uma banda que você gosta, se você decidir ir à praia com a tua família num domingo, se você decidir fazer coisas que vão te fazer bem, que são saudáveis, vão te fazer feliz, se eles deixarem, se eles permitirem que você tenha essa liberdade de, poxa, vai para uma festa e agora saiu da festa 2 horas da manhã, agora não quer acordar cedo para ir para a igreja para chegar lá às 9 horas. Não, se eles te derem essa liberdade, você não vai estar trabalhando para eles de graça. O dia do domingo para os mormons não é um dia de descanso, é um dia de trabalho suado, mas pela igreja. É. E você acha que está servindo ao Senhor. Mas você está trabalhando de graça para manter aquela corporação funcionando no teu bairro. Então, claro, o dia do Senhor tem que ser pum. Então, agora vamos convencer os jovens, como ela foi convencida, de que eles têm que estar na cama antes da meia-noite, tem que estar em casa, viu? Tem que estar em casa. Eu tinha um líder na minha estaca que falava que o Espírito Santo, às 10 horas da noite do sábado, ele ia dormir. Então, se você tá na rua aí, fazendo festa, sei lá, depois das 10 da noite do sábado, você tá por conta. E cuidado que Satanás vai te pegar, porque o Espírito Santo não vai estar ali para te cuidar, te proteger, e o Senhor também não vai te proteger, não. É claro, você tem que dormir cedo no sábado para domingo trabalhar o dia inteiro de graça para eles. Ai, meu Deus. Então, quando você faz algo que vai contra o que a igreja te pressiona a fazer, você começa a sentir medo. Foi o começo de uma doença horrível chamada transtorno de ansiedade generalizada, da qual sofro até hoje. Tomo remédio
e tenho gastos de mais de R$ 2.000 por mês para conseguir fazer as 3 terapias por semana que eu preciso e mais outros tratamentos. Pai, mãe, presta atenção, procura descobrir por você mesmo se realmente o melhor lugar para criar teus filhos é na igreja, seja Mórmon ou qualquer outra igreja, que possa causar esse prejuízo emocional e psicológico que essa brasileirinha de hoje aqui sofreu. Cuidado, viu? Eu sempre falo aqui para você que toda religião, ela criou, o fundador dela criou um Deus para você adorar e servir. Deus com exigências próprias, peculiaridades. E isso, se você levar isso muito a sério, você pode colocar esse Deus entre você e teus filhos, viu? Eu falo isso por experiência própria também. Eu tive muitos problemas no meu relacionamento com os meus filhos, quando eu estava tentando criá-los na igreja, porque eu permitia que o Deus Mórmon entrasse no meio de nós. E até hoje eu sinto remorso por momentos que eu fui extremamente autoritária e exigente com eles, porque eu estava tentando agradar um Deus que nunca está satisfeito. E que na verdade é um ser fictício, porque se existe um Deus neste universo, ele não é o Deus do mormonismo, viu? Querida, você fala aqui, né, que você espera que exista um verdadeiro Deus que te ame. Se existe esse verdadeiro Deus, com certeza não é o Pai Celestial, viu? Que foi criado pelo tirano, pelo adúltero, pedófilo, estelionatário do Joseph Smith Jr., e foi dado sequência pelo tirano do Brigham Young. Então, o Pai Celestial, que é o Deus do mormonismo, ele não é o Deus deste universo, tá, querida? Então, se existe esse Deus, se existe um Deus, né? É claro que ele ama. É claro que ele ama todos. Ele te ama. Meu Deus, uma camisa regata. Fazer alguma coisa que te faça bem no domingo, né? É claro que ele não vai deixar de te proteger, né? Por você estar quebrando o dia do Senhor, né? Meu Deus. Isso aqui são os efeitos de uma seita de controle mental, tá? Para você que está escutando aqui, que fala que é tão necessário acreditar em Deus, é preciso ter uma religião e tudo. Esse pai aqui, ele frequentava a igreja todos os domingos. Ele tinha aparência do bem. Mas quando ele tá sozinho com a filha no elevador e ele percebe que ela tá usando uma camisa regata, ele chuta a filha. Eu não frequento nenhuma igreja, mas eu não chutaria nem meu cachorro, nem meu gato, quanto mais um filho meu. Então o que vale mais? Vale mais você encher a boca e falar eu sou mórmon, ou eu sou evangélico, ou eu sou sei lá o quê. É isso que vale mais? Ou vale mais você não falar nada e falar eu sou só um ser humano, fazendo o melhor que eu posso todos os dias, eu sou do bem. E quando ninguém tá vendo, você só espalha amor, gentileza, a começar pela tua família, a começar pelos teus filhos. O que vale mais? Fica aí para você pensar, tá bom? Ela fala aqui que agradece, né, pelo trabalho que eu tenho feito aqui de libertação para que outras pessoas não tenham uma vida como ela teve. Se você precisa abrir mão de uma série de dogmas e crenças para você proteger a tua saúde mental e ter uma vida saudável e feliz, que seja assim. Porque se existe um Deus, ele vai estar olhando o que você faz quando ninguém está vendo e não o que as pessoas pensam de você por você frequentar uma determinada igreja, se vestir de um determinado jeito, tá? Fica aí para você pensar, viu? Bora ser feliz, querida Iris. Manda a segunda parte da tua história aqui pra gente conhecer, viu? Se você já mandou, manda um e-mail para mim me avisando que mandou, para ver se eu consigo encontrar teu e-mail e já talvez na próxima semana gravar a segunda parte da tua história. Tá bom, querida? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.